Nesse vídeo, a gente vai resolver 3 exercícios onde as funções envolvem raízes. Então, a gente vai precisar usar a regra da cadeia para fazer essas derivadas. E, além disso, 2 dos exercícios também têm divisão. Então, a gente vai precisar usar a regra do quociente para fazer essas derivadas. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Os exercícios que a gente vai resolver nesse vídeo são os exercícios 9, 10 e 11 da seção 4.16 do livro de cálculo A da Diva e da Miri. Os 3 exercícios aparecem com raízes. O primeiro é a raiz cúbica de um termo, o segundo aparece uma divisão onde o denominador tem a raiz e o terceiro exercício aqui é uma raiz de uma fração. Então, aqui no 10 e no 11, a gente vai precisar usar a regra do quociente. E em todos eles, a gente também vai precisar usar a regra da cadeia, porque dentro dessa raiz não tem apenas a variável. Tem mais termos ali dentro da raiz, então por isso que a gente precisa usar a regra da cadeia. A gente vai começar resolvendo o exercício 9, que não tem fração, para a gente entender como que a gente deriva uma raiz. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transformar essa raiz, porque a gente vai precisar utilizar uma regra de derivação que é aquele x na n. Então, toda vez que aparecer uma raiz, o ideal é que a gente transforme essa raiz dessa forma. O termo que está aqui dentro vai se manter, então a elevado a n, e o índice da raiz vai dividir o expoente do termo que está aqui dentro. Então, no nosso caso, o n é 2 e o m é 3. E aí eu vou reescrever essa função da seguinte forma. Todo termo que estava aqui no denominador vai se manter, o 2 mantém, e o índice da raiz vai vir aqui dividindo esse 2. Se aqui não tem nenhum valor no expoente, então a gente vai colocar como se fosse 1 dividido pelo 3, 1 dividido pelo índice da raiz. Agora que a gente tem isso, a gente observa que a gente tem um termo que é um elemento, uma expressão elevado a uma potência. E a gente pode usar aqui a regra da cadeia junto com a derivada de potência, que é dada por essa expressão. Então, u na n, a derivada dessa expressão u na n, vai ser n vezes u na n menos 1 vezes o u', onde o u é sempre esse termo que está aqui embaixo da potência. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Pela regra que a gente tem aqui, o expoente, que é 2/3, ele vai vir aqui para frente. Não tem problema que esse n seja fração. Então, ele vai vir aqui para frente. Depois, a gente vai escrever u elevado a n menos 1. O u é toda essa expressão. Então, toda essa expressão elevada a 2n. E a gente vai fazer menos 1 aqui no expoente, vezes o u'. Então, a gente vai precisar derivar esse termo que estava ali embaixo da potência. E agora, a gente não leva mais o expoente. O próximo passo é, então, a gente resolver essa derivada que estava aqui. 3x², a derivada é 6x, a derivada de 6x é apenas o 6 e a derivada de constante é 0. Outra coisa que eu modifiquei é esse termo aqui, menos 1/3, né? Eu já fiz a subtração de 2/3 menos 1/3 e cheguei nesse menos 1/3. Vou fazer essa subtração, então 2/3 menos 1. Eu posso reescrever esse 1 e sempre vai ficar menos 1 quando a gente deriva. Eu posso sempre reescrever quando eu tiver essa diferença, né, de uma fração menos 1, escrever esse 1 aqui como 3 dividido por 3, utilizando o termo que está aqui no denominador da fração. Por quê? Porque assim a gente consegue ter o mesmo denominador nas duas frações e fica mais fácil de a gente fazer essa subtração. O 1, ele pode ser representado como uma divisão de um número por ele mesmo, não importa qual que é esse número. Então, 3 dividido por 3 é 1. Assim, quando a gente for fazer a subtração, isso vai ficar o mesmo denominador, 3, que é igual a 2 menos 3. Isso é menos 1/3 e a gente volta a ter aqui essa expressão. O próximo passo agora é inverter esse termo que está com menos 1/3 ali no expoente. Não é comum aparecer expressões com expoentes negativos.
Além disso, a nossa função original, ela está sendo dada através de raiz. Então, o ideal é que a gente também volte a reescrever a nossa derivada como raiz. Então, eu vou usar essa regra aqui, que nos fala que um termo, né, com expoente negativo pode ser reescrito como 1 sobre esse mesmo termo, só que agora com expoente positivo. Então, a gente vai levar todo esse termo aqui lá para o denominador. E vai ficar com essa expressão aqui, ó. O 3 vezes toda essa expressão aqui, só que agora elevada a 1/3 positivo. E aqui eu já fiz uma multiplicação desse 2 com esse termo aqui que veio da derivada. Na verdade, eu tirei o 6, coloquei ele em evidência, e 6 vezes 2 dá o 12. E no numerador aparece esse 12 vezes x mais 1, que é a multiplicação desse termo vezes esse que veio da derivada. Aqui eu coloquei o 6 em evidência, e ao colocar o 6 em evidência aparece o x mais 1. Então, 6 vezes 2 vai ficar 12 vezes o x mais 1. Para a gente finalizar, a gente pode transformar essa parte de baixo aqui como uma raiz cúbica, né, mesmo processo que a gente fez, só que agora voltando, né? Aqui a gente trouxe esse índice 3 como um termo ali do denominador, e aqui a gente tem no denominador o 3, então a gente vai levar ele como índice da raiz. Não vai ter nenhum termo ali elevado, o expoente da expressão que está dentro da raiz, porque aqui é 1, então elevar a 1 não vai fazer diferença. E também simplifiquei o 12 com o 3, que virou 4. Então, 4 vezes x mais 1, dividido pela raiz cúbica de 3x² mais 6x menos 2, é a resposta da derivada dessa função aqui. Agora, a gente vai fazer a derivada dessa função f de x. Aqui a gente tem a raiz e também tem uma divisão. E a gente precisa primeiro prestar atenção qual que vai ser a ordem que a gente vai fazer essas derivadas. Se a gente vai usar a primeira regra da cadeia, já que tem uma raiz, ou primeiro o quociente, já que a gente tem a divisão. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse termo, através da regra de radiciação, nesse aqui. Aqui não tem nenhum índice, nenhum número escrito aqui na raiz, então subentende-se que é 2. Sempre que não tiver nada, a gente vai escrever como 2. Então, eu mantive tudo que estava dentro da raiz elevado a 1/2. E agora sim, eu tenho uma composição no denominador e eu tenho uma fração. Qual que é a regra que a gente vai utilizar primeiro? Eu observo que primeiro eu tenho uma fração. Então, eu tenho o numerador e o denominador, e dentro desse denominador eu tenho uma composição. Então, a gente vai seguir essa ordem. Primeiro, a gente vai aplicar a regra do quociente, onde o U vai ser o termo aqui do numerador e o V vai ser do denominador. Ou seja, a nossa derivada vai ser expressa da seguinte maneira. Eu vou escrever bem detalhado para a gente entender todos os passos. Eu gosto de primeiro reescrever o denominador, que é esse termo aqui elevado ao quadrado, que daí não precisa derivar nada. Agora a gente parte para o numerador. Então, aqui eu tenho o' V. Quem que é o U? É o termo de cima. Eu vou deixar expresso, não vou fazer a derivada. Depois eu multiplico pela V, que é o termo que está no denominador. Então, vezes o 3x menos 1 elevado a meio. Seguindo a fórmula, menos U vezes V'. Então, menos o 2x vezes o V', que é a derivada do termo que está ali no denominador, que é o 3x menos 1 elevado a meio. Para a gente fazer, para a gente concluir essa regra aqui, para a gente encontrar a função f', eu preciso derivar essa expressão aqui que está em rosa e essa aqui. Para a gente derivar essa aqui, a gente vai precisar, então, usar a regra da cadeia, que é a mesma ideia que a gente fez lá no exercício 9. Nesse primeiro caso aqui, a derivada de 2x é fácil, né? A gente vai usar só a regra da potência. Então, vamos ajustar essa função. Esse 3x menos 1 elevado a meio elevado ao quadrado, pelas regras de potenciação, a gente vai multiplicar meio vezes 2. Meio vezes 2 é igual a 1. Então, acaba anulando esse quadrado com essa raiz aqui que a gente tem no termo que está aqui no denominador. Derivada de 2x é 2. E o resto ali que está multiplicando eu vou manter. Menos o 2x
E agora eu vou ter que usar a regra da cadeia para fazer a derivada desse termo, desse último termo. Então, o meio vem para frente, né? Porque a gente tem o n. O n, no nosso caso aqui, é meio. 3x menos 1, que é todo o nosso u, elevado a meio menos 1. Vezes o u', a derivada do que está aqui dentro. A derivada de 3x menos 1 é apenas o 3. Então, a gente conseguiu fazer essas derivadas. Dentro da regra do quociente, eu precisei aplicar a regra da cadeia. E agora a gente só precisa ajustar esses termos aqui, dar uma simplificada. Primeira coisa que a gente pode fazer, eu vou manter esses termos iguais, o denominador igual. Primeira coisa que a gente pode ver é que esse 2x está multiplicando essa expressão. Então, o 2 está multiplicando o meio de novo. E aí, a gente pode cancelar. Esse x está multiplicando todo esse resto e eu vou organizar. Então, eu vou trazer o 3 para frente, depois vou colocar o x e depois vou colocar esse termo aqui que está elevado a esse expoente 1 meio menos 1. E já vou resolver esse meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Pode fazer aquela mesma regrinha que eu fiz lá no exercício 9. Isso é meio menos 2 sobre 2. 1 menos 2 vai virar o menos 1. Então, aparece essa expressão aqui. A gente pode simplificar um pouquinho mais. Além disso, a gente tem esse termo aqui que é meio, então a ideia é que a gente volte para a raiz. E para isso, um caminho que a gente pode fazer é multiplicar todos os termos por isso aqui. Tá? Por esse termo aqui. Porque aí a gente vai cancelar esse termo que está elevado a menos meio, e aqui a gente também vai conseguir transformar ele em outra expressão. Então, vou multiplicar ali por esse termo. Ao multiplicar, como ele é igual a isso e igual a isso, eu só vou somar os expoentes. Então, ficou meio mais o meio que está aqui, e menos meio mais meio que está aqui. O resto eu mantive igual. Só que se eu multiplico em cima, eu preciso multiplicar embaixo também para manter o valor lógico dessa expressão, eu não posso modificar. E ao multiplicar em cima e embaixo, é como se eu estivesse multiplicando por 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Olhando para isso, então a gente pode ver que meio mais meio é 1, então ficou 2 vezes 3x menos 1 elevado a 1, não está aqui, mas a gente não pode omitir, né, nesse caso. E aqui vai ficar menos meio mais meio é zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. E aí eu multipliquei o 3x vezes 1, fica apenas o 3x. No numerador, eu já também transformei esse 3x menos 1 elevado a meio como a raiz quadrada de 3x menos 1, para a gente já ter essa expressão um pouquinho mais simplificada. Para finalizar, eu só vou fazer a distributiva aqui no numerador. Então, 2 vezes o menos 1 é menos 2, e aí tem o menos 3. Então, 6x menos 3x vai ficar 3x menos 2, e o denominador mantém igual. E essa é a derivada dessa função aqui, que a gente começou no exercício 10. Vamos agora ao exercício 11. A gente tem de novo uma raiz, então a gente vai utilizar aquela mesma propriedade de transformar a raiz em potência com índice fracionário, só que agora a potência está em toda essa fração, que é o 2t mais 1 dividido por t menos 1. E diferente do exercício 10, que a gente tinha uma fração e no denominador a gente encontrava uma potência, aqui a gente tem uma potência e dentro dessa potência a gente tem uma fração. Então, a ordem que a gente vai derivar vai ser ao contrário. A gente vai começar aplicando a regra da cadeia e utilizando essa aqui, né, já que é uma potência. Então, a derivada de f vai ser esse meio, que é o expoente que a gente tem agora é meio. Toda essa expressão que a gente chama de u, que está aqui na base dessa potência, elevado a meio menos 1, vezes o u', que aí é toda essa fração, só que sem o expoente que a gente precisa derivar. O próximo passo, então, é a gente aplicar a regra do quociente para essa parte aqui, porque a gente já concluiu a regra da cadeia, só precisa finalizar a derivação. Então, essa primeira parte a gente vai manter igual, a única coisa que eu fiz foi o meio menos 1, meio menos 1 é menos meio, e a gente precisa derivar isso aqui usando a regra do quociente.
Então, o mesmo processo que eu fiz antes, eu gosto de pegar o denominador, elevo ele ao quadrado e a parte de cima a gente vai escrever de novo. Então, eu vou pegar o u, que é 2t mais 1, e vou derivar. Isso é igual a 2. E vou reescrever o v, que é t menos 1. Menos o u vezes o v'. Então, menos o 2t mais 1 vezes o v', que é a derivada desse t menos 1. Então, 1. Agora a gente já derivou e a gente vai só manipular para deixar essa expressão mais simples. Então, uma maneira que a gente pode fazer é a seguinte. Primeiro, eu vou separar esse termo aqui, que era uma fração elevada a um expoente, como uma fração onde o numerador e o denominador estão elevados a esse expoente. É uma das propriedades de potenciação, a gente pode fazer tranquilo. Então, eu peguei o 2t mais 1 e elevei a menos meio, e o t menos 1 e também elevei a menos meio. Na segunda parte aqui da derivada, a gente vai fazer a distributiva. Então, 2 vezes t e 2 vezes menos 1, que é menos 2. E a próxima parte aqui vai multiplicar por 1, então vai ficar essa expressão, só que tem que inverter o sinal, porque tem esse menos. Então, menos 2t, menos 1. A gente pode simplificar esse 2t com esse 2t aqui e vai ficar com essa expressão aqui. Aqui a gente também já pode subtrair, né? Menos 2, menos 1 vai ficar um menos 3. E agora a gente vai juntar aqui esses termos que estão com a mesma base, né? Então, vai ficar menos 3. Esse menos 3 eu trouxe aqui para frente. Então, menos 3 dividido por 2. No numerador vai ficar essa expressão, que é 2t mais 1 elevado a menos meio. E no denominador, t menos 1 mantém a base e a gente vai somar aqui os expoentes. Então, menos meio mais 2. Menos meio mais 2 é 3 meio. Então, se a gente multiplicasse aqui 2 por 2, vai ficar 4, menos esse 1 volta a ser o 3 que a gente tem aqui. Para fechar, a ideia é que a gente traga esse termo aqui para o denominador e transforme em raiz. Então, no numerador fica apenas o menos 3. Esse termo eu trouxe aqui para baixo, invertendo o sinal. Então, ele estava negativo, ele vem como mais. E o t menos 1, que já estava aqui na 3 meios. E fechamos agora a derivada transformando essas potências fracionárias, aqui esses expoentes fracionários, em raiz. Então, como o denominador é 2, vai se transformar na raiz quadrada. Raiz quadrada de 2t menos 1 e a raiz quadrada de t menos 1 elevado ao cubo. E finalizamos assim a resolução desses 3 exercícios que envolvem raízes. E sempre que a gente for ter raiz, a gente usa fortemente as propriedades de potenciação. Então, é bom a gente sempre lembrar delas. E sempre que aparecer raiz e precisar derivar, ou até mesmo integrar mais à frente, a gente precisa transformar aquela raiz em potência, né? Deixando como raiz é mais difícil de a gente fazer esses cálculos. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.